Salmo, no capítulo 96, o verso 9, nos diz: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os habitantes da terra. Quando eu era pequena, eu imagino que as pessoas que cresceram na igreja vão partilhar o sentimento junto comigo e vão se lembrar de algumas histórias. Quando eu era pequenininha, a gente tinha meio que uma espécie de kit do adorador. A gente vinha para a igreja com a Bíblia, o inário. Lembram do inário? Aquele gordinho, pequenininho. E a lição da escola sabatina. Quando eu era pequenininha, os meus pais sempre me fizeram levar à igreja a Bíblia, o inário e a lição. E era um ponto especial durante a semana, porque a roupa do sábado pela manhã era separada na sexta-feira à tarde. E a minha mãe conferia se estava passada, se estava tudo ok, se a roupa estava bonitinha. Se eu havia escolhido a roupa certa para ir à igreja, por quê? Tinham as roupas de sábado. Dentro das roupas de igreja, tinham as roupas especificamente de sábado. Elas eram especiais, separadas. Elas eram diferentes das roupas que a gente usava em outros momentos. As roupas que a gente usava no sábado pela manhã não eram as mesmas de ir ao shopping. Não eram as mesmas de passear. A gente fazia questão de diferenciar aquilo que era santo do que era comum, até na roupa. E eu me lembro que eu tinha que levar o kitzinho de adoradora para a igreja no sábado e eu sentava perto dos meus pais. E quando o pastor ou o pregador falava o texto bíblico, eu tinha que, assim que eu aprendi a ler, eu tinha que abrir a minha Bíblia e acompanhar. E eu lembro que uma vez eu questionei o meu pai, eu falei: pai, se o pastor já está falando, se ele já vai ler, para quê? E eu me lembro que o meu pai me respondeu uma coisa que ficou gravada para mim. Você nunca vai saber se ele está falando a verdade se você não ler na sua Bíblia. Se você não aprender a ler a Bíblia por você mesma, como é que você vai diferenciar o certo do errado? Eu cresci com essa filosofia cristã dentro de casa. Adorar era um processo bem determinado, bem especificado, e a gente obedecia certos padrões. Ellen White escreveu no livro Grande Conflito a frase: o dever de adorar a Deus se baseia no fato de que Ele é o Criador, e a Ele todos os seres devem a sua existência. A gente adora a Deus porque Ele é, de fato, o nosso Criador e também o nosso Redentor. Mas não só por isso, a gente adora a Deus pelo seu caráter e por todos os seus atributos: justiça, perfeição, majestade, soberania, transcendência, imanência, conhecimento, presença, bondade, força, compaixão, santidade e o seu incomparável amor. São por causa dessas coisas que nós adoramos a Deus. E como é que a gente conhece essas coisas a respeito de Deus? Muito simples. Primeiro, pela natureza. A própria Bíblia diz pra gente em Salmo 19, verso 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Se a gente olhar a natureza, se a gente olhar a força da criação, a gente é capaz de identificar a digital de Deus ali. A gente é capaz de conhecer um pouquinho da personalidade dele quando a gente olha uma imagem muito bonita e a gente fala: Deus tem um senso de criação e de beleza que a gente não sabe nem explicar. Mas a criação não é capaz de nos dizer tudo a respeito de Deus. Ela é limitada. Ela é só uma fatia. Uma outra parte muito importante de Deus a gente só vai ser capaz de conhecer por um meio, que é a palavra. Se a gente não ler, se a gente não prestar atenção na palavra, nós nunca conheceremos a Deus. Deus não pode ser conhecido por nós em sua personalidade, em suas virtudes, em seu poder, se a gente não olhar
a palavra. E é engraçado que, às vezes, mesmo aquilo que ele revelou, a gente não consegue compreender. Porque é um fato, e sejamos honestos, a nossa mente é muito limitada para compreender um Deus tão grande. Eu sei que a minha é. E eu confesso que tem muitas características de Deus que eu tenho dificuldade em conseguir mensurar. Quer um exemplo? Deus é eterno. Como é que a gente processa isso? Se tudo que a gente conhece tem começo e fim. Tudo. Deus não acaba. Tem uma historinha interessante que, quando eu vi pela primeira vez, eu achei que deu uma clareada nessa ideia de eternidade. A cordilheira do Himalaia é hoje a maior cordilheira do planeta Terra. Ela tem 2.600 quilômetros de extensão. Cerca de 150 a 300 quilômetros de largura. Na cordilheira do Himalaia estão os dois maiores picos da Terra. O K2 e o conhecido Everest. Eles têm mais de 8.800 metros de altura. Agora, imagine que toda a cordilheira do Himalaia fosse feita de grafeno. Um produto 10 vezes mais resistente do que o aço. Imagine que a cada 1000 anos vem um pardalzinho e limpa o bico no topo do Himalaia. E vai embora. 1000 anos depois, esse pardal volta e limpa o bico no topo do Himalaia. Agora imagine você que quando toda a cordilheira do Himalaia estivesse reduzida pelo atrito do bico do pardal, ali teria começado a eternidade. Isso cabe na sua mente? Eu confesso que eu tenho dificuldades em colocar na minha. Uma outra característica de Deus que eu acho sensacional é a imutabilidade. Toda a Bíblia conta histórias de como Deus é constante, sempre. Toda a Bíblia se baseia na fidelidade de Deus para com o seu povo. E é por essa característica de imutabilidade que a gente pode ter certeza de que pode confiar nesse Deus, porque ele não vai mudar. Ele é o que ele é. Ele se apresenta assim, na verdade. Eu sou. Amor. Deus é um ser relacional cuja essência é amor. E é um amor que a gente não consegue traduzir por nenhum tipo de amor que a gente sinta, ainda que a gente tente, às vezes, comparar o amor de uma mãe por seu filho, que é, acho que, de fato, o mais próximo que a gente consegue chegar, mas não se aproxima do amor de Deus por nós. Um amor capaz de entregar seu filho. E mais do que isso, o amor que o filho sentiu ao se entregar por nós. Um amor que, ainda que a gente peque, vez após vez após vez, a gente pode se achegar a ele e estamos perdoados. E recebemos a salvação por Cristo Jesus. Outra característica de Deus, transcendência. Isso significa que eu posso ir agora, 1 milhão de anos-luz para essa direção. E quando eu chegar lá, Deus estará lá. E se eu for 1 milhão de anos-luz naquela direção, eu vou chegar lá e Deus estará lá. Não uma parte de Deus. Deus inteiro está lá. Assim como Deus inteiro está lá. Assim como Deus inteiro está aqui neste momento. Transcendência. Mas eu confesso que uma das coisas que mais eu tenho dificuldades em conseguir juntar as coisas na cabeça. A criação. Eu sou uma pessoa muito racional. Eu gosto de estatística, matemática, física.
Então, quando você me fala esses conceitos e você me prova por A mais B, me mostra uma equação, faz sentido. Então, quando você diz para mim que energia junta distância, junta aceleração, junta tempo e tudo isso se mistura, isso aí sai em leis da física e eu consigo acompanhar. Faz sentido. Agora, quando você diz para mim que a natureza não depende e não está limitada a isso para nascer, e ela só depende da palavra de Deus, é difícil para mim conseguir compreender. Deus disse, haja e houve. O único ser capaz de criar a partir de nada. O nosso planeta Terra tem 12.560 quilômetros. O Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, tem um diâmetro de 1.292.700 quilômetros. Ele queima 600 milhões de toneladas de hidrogênio por segundo. E tem energia para queimar 6 bilhões e meio de anos. Existem de 100 a 200 bilhões de galáxias. E em cada galáxia, 500 bilhões de sóis. A maior constelação, Canis Majoris, se ela fosse oca, caberia dentro dela 1 quadrilhão de planetas Terra. E se fosse possível dar uma volta ao redor da maior estrela da Canis Majoris, nós levaríamos 1.100 anos para completar. A 1.000 quilômetros por hora. Isso tudo surgiu de uma palavra. Haja. Esse é o nosso Deus. E é por isso, uma fatia disso, que a Bíblia nos adverte a adorarmos ao nosso Deus. E eu pergunto para você nessa manhã, o que é adoração? O que é adoração para você? Eu anotei um conceito de adoração que, para mim, é o que mais se aproxima de um ideal, talvez. Adoração é uma manifestação de exaltação racional em reconhecimento e submissão a Deus. Porque Ele é o Criador, porque Ele é o mantenedor e porque Ele é o Redentor. Porque Ele é amor e porque Ele é misericordioso. Adorar é reconhecer e exaltar a Ele e a Ele se submeter. Mas veja um ponto muito importante, e aqui está a chave de tudo. Deus te deu um negocinho chamado livre-arbítrio. O que significa que você pode fazer o que você quiser. Eu faço o que eu quiser. Eu posso escolher fazer tudo, inclusive nada. Você não é obrigado a adorar a Deus. Eu não sou obrigada a adorar a Deus. E se eu disser que hoje eu não quero mais adorá-lo, eu vou continuar a viver. Vou continuar a ganhar dinheiro. Vou continuar a ter uma vida talvez muito bacana. Vou seguir a minha vida. Porque a Bíblia promete isso em Mateus, no capítulo 5, 45. Porque faz com que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Bênçãos gerais. A Bíblia promete isso pra gente. Então eu posso te assegurar que se você não quiser adorar a Deus, siga a sua vida. Você não é obrigado. Mas, se você decidir adorá-lo, e eu acho que você decidiu porque você está aqui nessa manhã. Se você decidir adorá-lo, você não pode escolher como você vai fazer. Não é minha escolha dizer como vou adorar a Deus. Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Você pode estar pensando, talvez, que Deus autoritário. Quer ser adorado e ainda quer dizer como eu vou adorá-lo. Veja, querido, Deus não precisa que você o adore. Ele não vai ser mais Deus ou menos Deus se eu adorá-lo. Deus não precisa de adulação.
Deus não criou a gente para ter quem o adore. Quem precisa adorar sou eu. Só que, se eu adorá-lo por mim, pelas minhas ideias, pelos meus valores, pelas minhas preferências, eu estarei adorando a um Deus construído à minha imagem e semelhança. Não o contrário. Deus sabe que se eu colocar os meus princípios à frente da adoração, eu não vou saber fazer direito e eu não vou me aproximar de uma adoração ao Deus verdadeiro. E é por isso que ele passou para a gente o caminho das pedras. Até nesses detalhes, ele se preocupou com a gente. Nos últimos tempos, tem acontecido alguns movimentos na nossa igreja, de algumas pessoas e algumas comunidades que saíram da nossa igreja, dizendo que querem adorar de uma forma diferente, que podem ter um estilo diferente de adoração, que podem seguir valores diferentes. E eu quero provocar com algumas perguntas. Se é verdade que você pode adorar a Deus do seu jeito, por que foi que Nadab e Abiú morreram ao oferecer adoração que foi considerada estranha? Se é verdade que a boa intenção do coração é o que vale, por que Uzar morreu ao tentar segurar a arca? Se o que vale é fazer a obra de Deus da maneira que quiser, por que Saul foi reprovado quando ofereceu sacrifícios na demora de Samuel? E se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que ele recebeu a de Abel e não a de Caim? Não se engane, tem atitudes que parecem corretas, mas não são aceitas por Deus como adoração. O culto de adoração a Deus, ele não foi feito para satisfazer o meu e o seu gosto. Não foi feito como um momento de entretenimento. Um dia da semana em que, por falta de opção, a gente chega, cumprimenta os amigos que a gente não vê há alguns dias, coloca um dinheirinho para ajuda de custo na salva, se abraça no final da reunião e vai para casa com o peito cheio, com a sensação de dever cumprido. Isso não é adoração. A Bíblia estabelece para a gente conceitos muito claros de adoração e eu quero apresentar 3 deles aqui para vocês nessa manhã. O primeiro, a gente encontra em Êxodo, capítulo 3, o verso 15. É uma história que vocês conhecem, quando Moisés encontra a sarça queimando no deserto. Quando ele chega até a sarça, o que ele ouve da boca de Deus? Tire as sandálias dos seus pés. Por quê? Você está pisando em terra santa. O primeiro conceito de adoração, não importa o local. Se é aqui, numa igreja climatizada, bonita, reformada, ou no meio de um deserto árido, se Deus está lá, o lugar é santo. E o mínimo que ele espera de nós, quando chegamos na presença dele, é uma mudança de atitude. E essa mudança eu traduzo para você. Reverência. Reverência. Abra sua Bíblia em Salmos, no capítulo 46, o verso 10. Salmos 46, o verso 10. Nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. Aquietai-vos. Profetas e Reis, no capítulo 25, na página 25 e 26, tem um trecho que eu gostaria de ler para vocês agora. A verdadeira reverência a Deus é inspirada pela percepção da sua infinita grandeza e da sua presença. Com esse senso do invisível, todo coração deve se sentir tremendamente impressionado. O momento e o lugar de oração são sagrados porque Deus está aqui. E ao ser a reverência manifestada em atitude e comportamento, o sentimento que a inspira será aprofundado. Porque santo e tremendo é o seu nome, declara o salmista. Os anjos pronunciam o nome de Deus, quando pronunciam o nome de Deus, cobrem o rosto. Com que reverência então nós,
que somos pecadores e seres caídos, deveríamos pronunciá-lo com o nosso lábio. Eu vou fazer uma reflexão que eu faço para mim. Às vezes, quando a gente chega na igreja e o serviço ainda não começou, eu tenho a nítida sensação de que a gente está num teatro ou num estádio, aguardando o espetáculo começar. A gente conversa alto, a gente anda fazendo barulho, a gente quase grita. A gente cumprimenta as pessoas com bater de mão que parece que foi feito para fazer o maior barulho possível. Quando o serviço começa e os nossos músicos fazem aquela música introdutória, preparando o nosso espírito para receber a palavra, parece que à medida que o volume da música aumenta, a nossa voz aumenta junto. E por vezes o serviço começa e a pessoa que está dirigindo o louvor aqui na frente está falando, os músicos estão tocando e a gente segue andando pela nave da igreja como se nada estivesse acontecendo. Ou a gente senta, mas a gente não para de falar. E quantas vezes a gente está sentado no banco da igreja e é possível ouvir pessoas conversando em alto e bom som atrás da gente? E eu fico me perguntando, será que a gente quer chegar para Deus e dizer, Senhor, não vem agora não. Pode ficar ali fora, não é a sua hora ainda, a gente está tranquilo aqui. Eu acho que se nós pudéssemos ver, ou tivéssemos pelo menos uma noção da presença de Deus entre nós nos sentiríamos extremamente envergonhados. Testemunhos para a Igreja, volume 5, tem um capítulo, 55. Eu aconselho fortemente que você chegue em casa hoje e dê uma lidinha. São 3, 4 páginas. Coisa rápida. Eu sei que eu li esse capítulo junto com o Gui em casa e eu confesso para você que me gerou uma sensação de vergonha e hipocrisia na minha adoração tão grande que eu fiquei meio desconcertada. Um pequeno trecho desse capítulo diz assim: conversas vulgares, cochichos e risos não devem ser permitidos na igreja nem antes e nem depois das reuniões. Se faltam alguns minutos para o começo do culto, devem eles entregar-se à devoção e meditação silenciosa, elevando a alma em oração a Deus, a fim de que a adoração se torne para eles uma bênção especial. Se ao entrar na casa de adoração o povo fizesse com a devida reverência, lembrando que ali se acha a presença do Senhor, o seu silêncio redundaria em testemunho eloquente. Quando eu li essa frase, eu fiquei me perguntando, se uma visita chegar, ela não conhece a nossa igreja, ela sentar e ela olhar para mim, será que ela vai ter a certeza de que eu sei que Deus está aqui? Ellen White continua, é um fato deplorável que a reverência pela casa de Deus esteja quase extinta. As coisas e lugares sagrados quase não são mais discernidos. O que é santo e elevado não é apreciado. Essas frases me fizeram repensar a minha atitude dentro da igreja. E se não for pedir muito a você, eu convido você a repensar também a sua atitude aqui. O segundo grande conceito de adoração a gente encontra em Levítico 10, na história de Nadab e Abiú, quando trouxeram fogo estranho à presença ao templo. Em Levítico, no capítulo 10, no versículo 10, a Bíblia nos diz, não somente para fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e impuro. Fogo estranho no culto. Qualquer um de nós que já foi desbravador uma vez na vida sabe que fogo nada mais é do que uma reação química. Combustível, um comburente, que é o oxigênio, que oxida o combustível, e uma fonte de calor,
Combustível, comburente e fonte de calor, fogo. Nadab e Abiú trouxeram fogo estranho no incensário que era usado sempre. O incensário não era estranho. O azeite que estava ali dentro era o de sempre. O azeite não era estranho. A lenha que eles usaram não era estranha. O fogo ia acontecer por causa do oxigênio, que não era estranho. O que estava estranho? O estranho estava na fonte de calor. Nós, seres humanos, somos combustível inflamável por natureza. Você e eu. Extremamente inflamáveis. E é por isso que Deus pede da gente adoração racional. Culto racional. Qualquer fonte de calor, se a gente não presta atenção, a gente pega fogo. E o único fogo correto que nós podemos pegar é pelo combustível do Espírito Santo. Qualquer outra fonte é incorreta. E aí você pode estar se perguntando, tá, Aline, mas o que é fogo estranho no culto? Qualquer coisa que não esteja aqui pelo motivo correto. A mensagem pode ser fogo estranho. A música pode ser fogo estranho. A historinha das crianças pode ser fogo estranho. Qualquer coisa que não esteja dentro do momento de adoração, pelo motivo correto, pode ser fogo estranho. O pastor Alberto Tim, na Revista Adventista de junho de 2001, fez um artigo que eu lembro que causou um certo burburinho no meio adventista. Ele disse, podemos ainda ser considerado o povo da Bíblia? E ele escreve esse artigo e ele comenta que até a década de 70, o povo adventista era conhecido pelo extremo conhecimento bíblico. A gente sabia profundamente a palavra de Deus. Mas, a partir da década de 80, a nossa leitura bíblica deixou de ser uma leitura profunda, alimento real, de fato, para uma leitura meio existencialista. Papinha. E essa mensagem existencialista foi meio que foi crescendo em nosso meio, em todo o meio evangélico, eu acredito, ou em todo o meio cristão, se eu ousar dizer, mas no nosso meio adventista, que é onde eu conheço de verdade, eu posso dizer com certeza, essa mensagem existencialista tem se espraiado. E o que é essa mensagem existencialista, Aline? São sermões cada vez mais leves. Pouca passagem bíblica, pouca citação ou nenhuma citação do espírito de profecia, até porque o nome Ellen White está se tornando um tabu no meio adventista. Cristo passou a ser apresentado como um amiguinho, um brother, que a gente conta qualquer coisa, de qualquer jeito, que aceita tudo, que não cobra nada. A gente se acha tão íntimo que a gente passou a chamar a Cristo e ao Pai de você. Apesar da gente ter uma das línguas mais rebuscadas de todas. A minha avó era uma pessoa muito especial. Minha avó paterna e meu avô eram muito próximos e participaram de forma muito ativa da minha criação e da minha irmã. Eu acho que eu já contei para vocês que quando eu era pequenininha, a minha família morava no porão da casa dos meus avós paternos. E por isso, meus pais estavam sempre trabalhando e tentando fazer a vida acontecer. Meus avós participaram de forma muito ativa da nossa educação. Meu avô morreu, eu era muito pequena, eu tinha 4 para 5 anos, mas eu ainda me lembro dele com muito carinho. Ele ainda é uma das pessoas mais queridas do meu coração. E a minha avó, ela tinha um jeito um pouco diferente do meu avô. Meu avô era do abraço, ele brincava, ele fazia sopinha, e aí a gente trocava ideia e passeava. Ele era aquele avô de desenho animado, sabe? A minha avó, ela era mais durona, brava. Mas ainda era aquela avó que fazia bolinho de chuva de tarde, que levava a gente para passear, que via se estava tudo certo, que dava banho, que, sabe? Minha avó era uma pessoa sensacional. E eu cresci muito perto da casa dela, ainda depois que a gente se mudou de lá, eu ainda passava muito tempo na casa da minha avó. Eu me lembro que uma vez eu cheguei, na adolescência já, na casa dela, e eu falei, e aí, vó, tudo bom?
Ela ficou quieta. Passou um minutinho assim, ela, você não vai me cumprimentar? Eu falei, mas eu acabei de fazer. Eu não sou sua amiguinha. Eu não sou sua coleguinha da rua. Eu sou sua avó. Eu limpei suas fraldas. Eu fiz e faço sua comida. Eu lhe ajudei a te educar. Mais do que isso, eu eduquei o homem que hoje é seu pai. Criei 7 filhos, trabalhei a vida inteira e já passei por muita coisa. E posso, se um dia você sair da linha, te corrigir. Eu não sou sua amiguinha. Eu sou sua avó. E a mim você se dirige como sim, senhora e não senhora. E quando você entra e vai me cumprimentar, você estende a sua mão e me pede a bênção. E quando você sair, você repete. Eu me lembro quando ela já estava bem mais velha, pouco antes de falecer, ela faleceu com 92, 93, se não me falha a memória, em 2020. Ela já precisava do auxílio de 2 moletinhas para se movimentar, até para própria proteção, para evitar alguma queda. E quando alguns netos mais novos, os bisnetos já, na verdade, chegavam na casa dela e falhavam em dar a bênção, ela cutucava eles carinhosamente com a muleta, até eles se tocarem e irem lá e pedirem a bênção. Às vezes a gente, talvez até na boa intenção, de tentar criar uma atmosfera um pouco mais próxima de Deus, a gente comete o mesmo erro. Mas, queridos, Deus, assim como minha avó era assim, senhora e não senhora, e me pedia a bênção, e eu pedi a bênção para ela, com Deus é da mesma forma. Deus não é teu coleguinha. Deus não é meu amiguinho. Deus é meu Deus. E isso exige um tratamento adequado. Exige adoração adequada. Exige um relacionamento respeitoso que vai muito além do tratamento que a gente dá para amigo. Eu gostaria de citar um ponto a respeito de fogo estranho que eu me sinto muito confortável em citar nessa igreja, que é em relação à música. Música pode ser facilmente um fogo estranho na adoração a Deus. Ela tem uma responsabilidade muito grande na nossa adoração, que é preparar o nosso espírito para receber a palavra de Deus de forma adequada. Só que é muito fácil a música ultrapassar o limite e passar a só excitar a emoção do adorador, criar um ambiente de entretenimento. Ellen White, no livro Evangelismo, página 611, diz: a verdade deve ser apresentada à mente o mais isenta possível do elemento emocional. Tem um livro que chama Música na Igreja, que ele conta que para o povo de Israel, Deus era um motivo de cântico e louvor. Eles cantavam a respeito de Deus. Cântico de adoração, eu ouso dizer, baseia-se só e somente em Deus, no que Ele fez, no que Ele faz, no que Ele é. Não deve ser nunca centrado em mim e em você. Música é louvor a Deus. O que ultrapassa isso já deixou de ser adoração. E eu digo que eu me sinto muito confortável em citar isso aqui na igreja de Jardim da Penha especificamente, porque louvado seja Deus, nós temos instrumentistas, um diretor de música e o pessoal do vocal que a gente percebe que estão focados em verdadeira adoração a Deus. Eu não sou a pessoa mais musical dessa igreja, eu acho que todos aqui podem concordar com isso, mas por diversas vezes, inclusive agora, enquanto estava aqui na sala pastoral aguardando para entrar, eu pude ouvir vocês cantando naqueles momentos que o instrumental para um pouquinho, o vocal segura um pouquinho e a igreja canta. A gente percebe nitidamente a presença de Deus conosco. E é por isso que a música precisa ser sempre um ponto de atenção para todos nós. Ela toca muito ao coração. A divisão sul-americana, sabendo disso, publicou um documento
sobre a filosofia da Igreja Adventista em relação à música. E eles dizem que a música não é moral e nem espiritualmente neutra. Os hábitos e a cultura não são guias suficientes na escolha da música. Ou seja, não adianta, assim como muitas pessoas a gente percebe que já estão tentando fazer. Vamos colocar um sambinha, um rockzinho, a gente coloca Jesus no meio e toca na igreja. Isso não é música cristã. Se eu disser para você agora, Rolling Stones. Se eu disser Bach. Se eu disser Chitãozinho Chororó. Se eu disser Anitta. Todos esses nomes, no instante que eu falo para você, vem à tua cabeça um estilo musical muito específico. Músicas têm um ambiente próprio. E tocá-las fora desses locais é impróprio. Uma igreja, um circo, um velório, uma balada, todos esses locais têm ambientes específicos, situações específicas, uma atmosfera específica e um estilo musical específico. Se eu tocar numa balada uma música de funeral, é impróprio. Se eu tocar num circo a música do funeral, é impróprio. É impróprio. Ainda que a gente tenta travestir de música sacra um estilo popular na igreja. É impróprio e não é adoração. Em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 38, diz: Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Deus convida o seu povo, que tem a luz diante de si, na palavra e nos testemunhos, a ler e a considerar os conselhos. E hoje, muitos de nós, e eu falo por mim, eu comecei esse sermão dizendo para vocês que muito do que eu estou falando aqui é para mim. Muitas vezes nós decidimos deliberadamente seguir fora dos conselhos de Deus. E isso não é adoração. Deus não aceita esse tipo de adoração, baseada nos meus valores, nas minhas ideias, em pessoas influentes da mídia ou na prática da maioria. Maioria nunca foi princípio bíblico e nunca vai ser. Ainda mais no fim dos tempos. Por último, queridos, e eu estou finalizando, um último princípio de adoração, que eu já citei aqui várias vezes, mas eu preciso frisar. Na história de Gênesis 4, capítulo 4, versos 1 a 12, a gente conhece muito bem a história de Caim e Abel. Naquela história, fica muito claro que Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Não aceito uma adoração baseada em meus valores, não aceito uma adoração baseada em meu gosto, nos meus méritos, ou em como eu acho que Deus deveria ser. Qual o nosso papel em tudo isso? Último verso da manhã, abra sua Bíblia comigo em Ezequiel, no capítulo 44, verso 23. Ezequiel, no capítulo 44, no verso 23. Isso serve para toda a nossa igreja, mas especialmente você que faz parte da liderança de Jardim da Penha. Presta muita atenção naquilo que a gente vai ler agora. 44, verso 23 nos diz: Eles ensinarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. No Grande Conflito, página 509, Ellen White diz: a conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo. Jamais, jamais converte o mundo à igreja. A gente às vezes pode achar que se a gente der uma ajustadinha no nosso culto, se a gente trocar um pouquinho o estilo da música, se a gente der uma liberada em algumas coisas, uns ajustezinhos, a gente vai trazer a galera para cá. Eu vou repetir o texto que a gente acabou de ler. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo. Jamais o mundo à igreja. E é por isso que eu gostaria de afirmar para você nessa manhã. Ainda que todo mundo esteja fazendo sermões cada vez mais leves, ainda que todo mundo esteja se alimentando de papinha espiritual, aqui na igreja de Jardim da Penha, nós seguiremos nos alimentando de palavra, refeição completa
da palavra de Deus. Ainda que todo mundo lá fora ache ok se portar de qualquer forma na presença de Deus, falar qualquer coisa, andar de qualquer jeito, deixar as coisas livres, nós seguiremos nos submetendo à adoração verdadeira. E isso significa que permaneceremos tendo reverência e a certeza de que Deus está aqui.